Olá, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Eu me chamo Lucas Cortes. Eu sou o Key Account da Advantech Brasil e atuo aí no segmento de inteligência artificial e IoT. Eu sou engenheiro de produção e atuo aí no segmento de tecnologia há cerca de 10 anos. E aqui comigo está o Hudson e o Júlio, que vão se apresentar na sequência. E hoje nós falaremos aí sobre alguns temas que estão em alta, como cidades inteligentes, inteligência artificial, hospitais inteligentes e alguns exemplos de soluções. Já aproveito também para agradecer a oportunidade do Tudo sobre a IoT, de estarmos aqui hoje compartilhando um pouquinho de conhecimento com vocês. Olá, pessoal. É que eu fui na ordem, eu sei que era você, Júlio, mas eu fui para a ordem do Lucas. Ah, então beleza. Então, Vamos de novo? Eu fui pela ordem do Lucas. Começa de novo, então vai você. Vai eu primeiro? Eu Hudson primeiro. Independente do que o Lucas falar. Então vai, Lucas, Hudson, depois eu. Bora lá. Desculpa aí. Relaxa, agora só tem que parar de rir porque a câmera tá aparecendo. Olá, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Eu me chamo Lucas Cortes, eu sou o Key Account da Advantech Brasil e atuo no segmento de inteligência artificial e IoT. Eu sou engenheiro de produção e atuo no segmento de tecnologia há cerca de 10 anos. Aqui comigo estão o Hudson e o Júlio, que vão se apresentar na sequência, e hoje nós falaremos sobre alguns temas que estão em alta, como cidades inteligentes, inteligência artificial, hospitais inteligentes e alguns exemplos de solução. Eu já aproveito também para agradecer a oportunidade do Tudo sobre a IoT, de estarmos aqui hoje compartilhando um pouquinho de conhecimento com vocês. Olá, pessoal. Eu sou o Hudson, trabalho na Advantech na engenharia de aplicação no setor do Embedded IoT. Já trabalho na Advantech já há uns 9 anos, então eu dou suporte para o pessoal de vendas na parte de configuração e novos produtos da Advantech. Olá, pessoal. Eu sou o Júlio Garcia. Eu trabalho na Advantech há 20 anos. Hoje sou responsável pelo desenvolvimento de novos negócios de Key Account no setor de Embedded da Advantech. E dentro desse setor, especificamente para as áreas médicas e telecom, eu faço toda a parte de comercial e dou todo o suporte pré-venda também dessa linha. Agradeço a todos a presença desse evento. A nossa apresentação vai seguir a seguinte agenda. Inicialmente, nós vamos falar um pouquinho sobre o que são cidades inteligentes, o que é inteligência artificial e, por último, vamos apresentar algumas soluções para cidades inteligentes. Aqui no tópico 1, o que é uma cidade inteligente? Estima-se que quase metade da população do planeta vive em áreas urbanas e existem estudos que indicam que até 2050 esse número poderá chegar aí a mais de 70%. Mas tem um ponto crítico, né? As cidades, elas correspondem a apenas cerca de 2% do território do planeta, então a gente pode concluir que é muita gente vivendo no mesmo local. E quanto maior uma área urbana, obviamente, maior a dificuldade na gestão, a demanda por recursos aumenta, os problemas sociais também tendem a aumentar, e dentro desse contexto, a coleta de dados e a otimização dos recursos tornam-se cada vez mais importantes para facilitarem a gestão e, consequentemente, um conceito que eu considero o mais válido para uma cidade inteligente, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas através de recursos tecnológicos. Então, na prática, uma cidade inteligente é aquela que consegue utilizar diferentes tecnologias para facilitar o planejamento urbano, melhorar os serviços públicos, reduzir custos e também facilitar o contato entre gestores públicos e cidadãos. E dessa forma, tornar a vida em sociedade mais viável, mais segura e mais sustentável também. E esse conceito, ele vai além, é claro, das cidades grandes, e a aplicação de tecnologia em qualquer cidade deve ter como foco ajudar a sociedade e a fará, se aplicada de maneira correta. E aí é onde entra o IoT, né, ou no português, a Internet das Coisas, esse conceito de interligar o mundo físico ao virtual, dados sendo enviados automaticamente para a nuvem,
e as ferramentas que foram desenvolvidas em cima disso, na parte de sensoriamento, interligação de dispositivos, coleta de dados, e tudo isso fez com que as cidades inteligentes fossem possíveis. Ou seja, coisas aí do cotidiano, como pegar um transporte público, andar ou dirigir pelas ruas, a utilização de recursos hídricos ou energia elétrica, tudo isso e muito mais está passando aí a ser impactado com a aplicação de IoT. E isso está aí para melhorar a vida em sociedade, em outras palavras, facilitar a nossa vida. E não podemos esquecer também do 5G, né, que vem aí, e aí sim a aplicação de tecnologia nas cidades inteligentes vai ser ainda mais viabilizada. Na sequência, no próximo slide, eu gostaria de propor aqui um diálogo em cima aí de algumas perguntas para podermos aí discorrer sobre o tema. A primeira pergunta aqui que a gente pode considerar é: quais são os benefícios de uma cidade inteligente para a população? Falando de benefícios, né, tipo, conforme o Lucas falou agora há pouco, eu acredito que o principal benefício é realmente o aumento da qualidade de vida das pessoas, né? E para que haja, né, que exista esse aumento de qualidade, vários setores acabam sendo afetados com essas mudanças de tecnologia, né, com essa inserção de tecnologia, né? Então a gente vai ter mudança na segurança, na saúde, questões ambientais, então tudo isso agrega, a inserção da tecnologia agrega para que haja essa melhora de automatização dos processos, de redução de gastos, aumento de produtividade e eficiência em todas essas operações, né? O intuito é aumentar a eficiência dessas operações e aumenta a qualidade de vida. Como? Eu vou diminuindo alguns resíduos, eu acabo diminuindo o resíduo, eu aumento a eficácia na hora da coleta desses resíduos, o tempo de deslocamento do transporte público eu consigo diminuir entre 15% e 20%. Em alguns casos, em emergência, com a fluidez de todos os setores, com essas operações urbanas, essa eficiência, eu consigo diminuir o tempo de resposta, por exemplo, de emergência, entre 20% e 30%. Então, assim, eu consigo melhorar muito a qualidade de vida das pessoas, né? E esse é o intuito mesmo da inserção da tecnologia com as cidades inteligentes. Quando a gente fala de melhorar, principalmente recursos naturais, né, a parte de combustível para a área de transporte, a gente está falando de menos emissão de poluentes, então acaba virando um ciclo vicioso benéfico, né? Então eu tenho menor gasto, menor consumo de combustível, eu tenho menor emissão de gás carbônico, eu tenho qualidade de vida no horário de transporte, quantidade de transportes disponíveis para a população. Isso faz com que tudo se encaixe como uma engrenagem e começando de pequenos setores, você vai abrangendo todas as necessidades das cidades e também a intercomunicação entre outras cidades, né? Porque quando a gente pensa em cidades inteligentes, não é somente pensando em uma cidade, sim como os impactos, né, que ocorrem na minha cidade vão levar para outra. Então, esse conjunto de informações faz com que as cidades vão se intercomunicando e levando essa qualidade para as demais também ao meu redor. Legal. E tudo isso com o objetivo, obviamente, de melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, quem mais vai ser impactado positivamente, nesse caso, é a população, né? Através aí, maior eficiência dos serviços públicos, maior transparência também, né? Digamos assim, redução de custos. Então, os mais impactados aí somos nós, né? É o povo. E como que está a evolução das cidades inteligentes no Brasil e no mundo? No Brasil, alguns projetos começaram de forma macro, aí a gente percebeu que não deram muito certo. O que foi feito? Foi fragmentado. Cada cidade olhou uma necessidade, né, onde estudou-se, por exemplo, a gente tem em São Paulo, São José dos Campos, ele está bem avançado nessa parte de cidades inteligentes, então a parte interconectada de transporte público, eu tenho uma melhor gestão dos recursos públicos, porque eu consigo fazer uma coleta, por exemplo, inteligente de lixo, coleta de lixo inteligente.
eu consigo reduzir, eu consigo fazer com que as pessoas que estão trabalhando nessa coleta tenham qualidade no trabalho por conta de fazer essa coleta fora de um horário de pico, por exemplo, de trânsito. Então, são pequenas ações que vão impactando o todo da solução. Então, olhando para a parte de redução de recursos, por exemplo, né, a gente utiliza, cada unidade vai utilizar conforme a necessidade. Então, no mesmo exemplo do transporte da coleta de lixo, a gente vai fazer a coleta em horários que não vão afetar a população e com isso eu gasto menos tempo para fazer toda essa coleta. Assim como no transporte, quando eu tenho as empresas conectadas com as empresas de transporte, indicando o horário de pico de entrada e saída dessas empresas. Então, as empresas de transporte, elas recebem informação, olha, de determinado horário eu preciso colocar mais carros na rua. Fora isso, eu só preciso ter o carro que faz a demanda da população, fazer o transporte interno. Tudo isso faz com que todos tenham qualidade nos serviços e com isso a gente economiza recurso natural. Sim, também tem aquela questão da segurança pública, né, que nas cidades do Brasil hoje é algo que a gente tem que levar bastante em consideração. Então, São Paulo é uma cidade já toda conectada, a gente tem alguns índices que São Paulo hoje é uma das cidades mais inteligentes, né, por várias questões, né, a questão de ciclovias, inversão de ciclovia, de recursos ambientais, a parte de segurança pública. A gente tem outras cidades do Vale do Paraíba, Curitiba também, a gente tem notícia que é uma cidade que está bem desenvolvida nessas questões de cidade inteligente, muito com essas questões de ambientais, a parte de segurança pública, câmeras conectadas, todo o serviço público conectado, onde a gente volta a falar a questão da qualidade melhora a qualidade de vida, melhora de eficiência, de todo o processo urbano, né? Então, isso é algo que tende a melhorar aí com o tempo. Sim, com certeza. E também, se a gente for considerar esse conceito no mundo, né, a gente sabe que os países de primeiro mundo tendem a sair na frente, né? As grandes cidades dos países de primeiro mundo tendem a sair na frente, até pelo fato de ter mais investimento e também uma infraestrutura maior do que a nossa hoje, né? Então, a gente pega aí exemplos como Londres, Tóquio, Nova York, que são cidades que já estão bem evoluídas nesse sentido, aí já com soluções aplicadas em todos os ramos da sociedade, em todos os níveis da sociedade, né? Com transporte, a parte de segurança principalmente. E aqui no Brasil eu acredito que, assim como na próxima pergunta aqui, né, quais são os maiores desafios para a implementação de uma cidade inteligente no Brasil? E aí é onde entra esse ponto. O que vocês consideram aí esses desafios, os maiores desafios que a gente enfrenta hoje? A gente volta a falar da questão da conectividade, né, que é algo no Brasil, a questão da infraestrutura, né? Eu vejo hoje a conectividade um dos empecilhos para você conseguir desenvolver algo sustentável e algo nesse sentido. E o outro, no meu ponto de vista, outro grande empecilho aí, o que pode dificultar um pouco, é a questão cultural da gestão pública, né? Que é a mudança cultural, né? Que a gente consiga ter aí um planejamento prévio de tecnologias e ação sustentável, isso no planejamento de governo, né? Então, a gente pensa que é algo que possa dificultar um pouco, mas eu acredito que no decorrer do tempo, aí, com a inserção dessas novas tecnologias, né? A vinda do 5G e mudanças culturais, aí a gente consiga desenvolver algo factível com as cidades inteligentes. Uma das coisas que também impactam fora a infra, no caso das políticas públicas, é que cada cidade ou cada município, o estado, enxerga uma necessidade como urgência, e nem sempre a urgência do outro. Então, nunca vão ficar conectadas enquanto não tiver uma padronização de desafio, com um plano piloto, né? Então, assim como em 2016 e 2017 foi desenvolvido o Plano Nacional de Tudo sobre de Internet das Coisas, focalizou, né, deu um âmbito para como o IoT ia trabalhar dentro do Brasil. Agora, para a implementação das cidades inteligentes, o que a gente enxerga é que existe também essa necessidade. Então, os governantes olhem para a necessidade geral, lógico que a gente sabe que vai ter que ser por maioria, mas vai começar por onde? Vamos começar por transporte público. Então,
rege-se algumas diretrizes para transporte. Outra parte de conectividade. O que precisa de conectividade no sul, sudeste, centro-oeste e tudo mais. Enquanto isso não estiver equalizado, a gente sempre vai ter gaps muito grandes, né, nessa comunicação entre as demais cidades, né? Então, acho que esse também é um grande desafio. Sim, e também os gestores, é claro, levarem em conta a opinião pública ou a realização de pesquisas com a população para ver realmente quais são as necessidades, né? Quais são as maiores necessidades, até porque cada cidade tem uma peculiaridade, né? As grandes cidades, por exemplo, têm aí os problemas com o trânsito, né? Principalmente com a questão de segurança. Já outras cidades menores do interior, pode ser que a necessidade seja outra, né? Então, esses gestores entenderem realmente quais são as necessidades de cada população, e não de uma forma genérica, né? Por exemplo, um padrão, digamos assim. Então, ver realmente a necessidade com base na população. Sim. Perfeito. Bom, aqui no segundo tópico, o que é inteligência artificial, né? Não tem como nós falarmos aí da inteligência artificial sem antes nós falarmos dos algoritmos, pois são eles que vão realizar as ações e tomar essas decisões com base nos dados coletados. Então, em resumo, de uma forma bem simples, a gente pode definir aí um algoritmo como uma receita, né? Ou seja, uma sequência de passos lógicos necessários para executar uma tarefa, mas ele depende de dados para trabalhar. Então, a inteligência artificial só é, de fato, inteligente se ela possuir os dados para serem trabalhados. E você pode desenvolver aí o melhor algoritmo, se você não possui dados, não existe inteligência. E uma vez que ela possui dados, aí sim o algoritmo poderá realizar as análises, as predições e fazer com que a máquina aí tome as decisões autônomas. Então, mais precisa do que os nossos sentidos e mais rápida do que o pensamento, a inteligência artificial ela captura e processa aí milhões de dados em questão de segundos, nos ajudando a entender relações complexas em um piscar de olhos, né? Então, agirmos com base nisso. Em termos de estrutura, então, podemos considerar o algoritmo, depois de desenvolvido, né, treinado, com um objetivo pré-definido, sendo realizada a inferência ali na aplicação, e na medida que ele aprende, digamos assim, mais autônomo ele se torna. E a coleta de dados, como eu já disse anteriormente, ela é tudo para uma aplicação, tanto de inteligência artificial quanto de IoT, né? Seja lá onde for, nas cidades inteligentes, nas indústrias, no campo. E esses dados, eles valem ouro. E um país aí, ou uma empresa, uma cidade, por exemplo, que coletam esses dados de maneira correta, eles já estão aí na frente nessa nova corrida do ouro. Então, de uma forma genérica, a inteligência artificial ela é um programa, né, um algoritmo que tomará as decisões autônomas e gerará insights com base nos dados. E outro ponto interessante são as predições que ela pode realizar com uma porcentagem de acerto muito grande, sendo possível aí traçar tendências em vários segmentos também. E vale ressaltar que todas essas mudanças, elas dependem diretamente da criatividade do ser humano. E é ela que faz com que tudo isso, antes visto aí somente nos filmes de ficção científica, hoje seja realidade. E o único limite de tudo isso é até onde a criatividade das pessoas vai, né? E bem como as empresas também, que desenvolvem aí o que podemos considerar aí aceleradores de solução, que são os dispositivos necessários para que tudo isso funcione, né? Como o hardware, por exemplo, no nosso caso, aqui na Advantech. E aqui, eu gostaria de propor mais algumas perguntas aí para discorrermos um pouco mais sobre o tema de inteligência artificial. Por exemplo, aqui na primeira, quais os impactos da inteligência artificial nas cidades inteligentes e na sociedade? O que vocês consideram? Um dos principais impactos é que eu tenho, por exemplo, algumas máquinas pensando por nós, né? Não que a gente vai deixar de pensar, mas em assuntos que a gente pode tomar como atenção, como a parte de gestão, a parte de olhar o que a gente realmente precisa, enquanto as máquinas estão pensando pela gente. Isso faz com que a gente tenha uma evolução muito rápida
em cima das soluções propostas para cada tipo de solução. Então, desde uma coisa bastante simples, né, por exemplo, transporte público. Você falou uma coisa muito interessante, Lucas, a respeito do treinar, né, dentro do algoritmo. Cada vez mais, né, que eu coleto esses dados, passo para os algoritmos e eles tendem, né, a olhar vamos, no sentido de comparar qual o comportamento de cada ação, né, isso torna para a gente cada vez mais ágil a tomada de decisão. Então, hoje, se a gente pegar como exemplo alguns programas de GPS, a gente tem aplicativo de GPS utilizando no celular, onde antes a gente só tinha a rota traçada, não importava o que estava acontecendo no meio do caminho. Hoje não. Hoje eu tenho várias opções de rota, levando em consideração algumas coisas que eu previamente também presumo. Então eu quero o caminho mais rápido, ou eu quero evitar vias rápidas, ou eu quero evitar vias urbanas, né, só pegar a via mais rápida. Eu faço algumas pré-definições e tenho isso como o resultado, né, algumas opções para o meu trajeto. Isso serve para qualquer outro tipo de decisão, seja, esse é um exemplo mais simples de a gente ver. Então, indivíduo, eu tomo algumas ações para que o algoritmo faça o restante da ação e me dê um resultado mais rápido, né? Eu não teria condições, por exemplo, de entrar num noticiário, olhar onde tem um trânsito, por exemplo. Não, eu não posso ir pela Marginal aqui em São Paulo, por exemplo. Eu vou por dentro do bairro, que vai ser um pouco mais rápido. Mas por dentro do bairro, quais são as ruas que eu posso ir, se é contramão, se não é. Então, esse tipo de decisão, o algoritmo está tomando por mim, né? E com isso eu tenho uma qualidade do meu resultado final muito, muito mais rápido, né? E eu consigo chegar no meu destino de uma maneira eficiente. Assim como qualquer outra solução, né? A gente aponta as nossas necessidades e essa inteligência ela vai olhar conforme ela foi preparada, né, como ela estudou isso, né, como os dados, referente aos dados que ela recebeu, ela vai me dar esse resultado de forma mais eficiente. Sim, e olhando mais alguns cenários aí que o exemplo que o Júlio deu, né, dessa eficiência no transporte pessoal, voltando mais para um exemplo mais prático dentro da cidade inteligente, a questão do reconhecimento facial, da questão da segurança pública, de você conseguir ver o indivíduo e o banco de dados, e essa foto cair no banco de dados da polícia, esse cidadão ser reconhecido. Então isso tudo agiliza esses processos, a questão de semáforos inteligentes, eu consigo ter um tráfego mais eficiente, eu melhoro, aí volto no que a gente falou no tópico anterior da qualidade de vida. Então isso tudo, a questão da inteligência artificial dentro da cidade inteligente, eu potencializo essas questões, eu melhoro a performance dessas tecnologias, né? Então eu consigo melhorar a performance, a eficácia de todo o processo de gestão pública, então desde segurança pública, transporte público, a parte de saúde. Então isso tudo integrado com o auxílio e potencializado pela inteligência artificial, eu consigo aumentar ainda mais e conseguir aí chegar nessa qualidade de vida para as pessoas que conforme a gente está falando, né? Sim, o interessante, né, também como eu disse anteriormente, é que tudo isso vai depender muito até onde vai a criatividade do ser humano, né, porque de fato a inteligência artificial é uma coisa assim, digamos, sem limites, né, então enquanto as pessoas forem criativas a ponto de desenvolverem novas soluções, vai embora, né, não tem fim, né. E quais são os desafios aí que vocês consideram para a implementação de uma solução de inteligência artificial? Hoje a gente tem alguns desafios, mas um deles é a questão da conectividade, né? Porque muitas dessas soluções vão estar espalhados em ambientes onde não tem uma rede física que eu consiga desenvolver essas soluções e ter essa comunicação. A questão da latência, que é esse tempo, né, entre eu mandar essa informação para uma nuvem e retornar, e hoje em dia a maioria dessas soluções são praticadas dessa forma, onde a gente tem a maior latência. A gente vai falar também dessa questão do hardware na ponta, né? A gente vai falar que realmente tem necessidade de ter um hardware na ponta justamente para diminuir esse tempo, esse gap entre a informação e voltar. Então,
Eu acredito que a questão da conectividade hoje aí, de uma infraestrutura já previamente preparada para esse tipo de solução, acho que seriam aí uns desafios que a gente precisa quebrar, e eu acho que é algo que já tem ocorrido gradativamente, mas são paradigmas aí que a gente tem que quebrar ainda. Uma dos desafios também é a parte dentro da conectividade. Qual a melhor maneira de eu fazer essa conexão, né? Hoje a gente tem diversas maneiras de fazer o transporte desse dado pelas mais diversas linhas de comunicação, né? Seja por 3G, 4G, futuramente 5G, LoRa, Sigfox, não importa. Mas olhar para cada tipo de dispositivo, para cada device, né? E adquirir a melhor conexão para cada um deles, né? Para que a gente tenha também não um gasto excessivo, né, com esses equipamentos, a gente tenha o uso de maneira inteligente cada um deles também. Isso também é uma coisa que precisa ser bem analisada. E qual que é a importância aí do hardware em uma aplicação de IA? Hoje, se a gente falar principalmente quando a gente fala do Edge Computing, ele vai determinar, por exemplo, a quantidade de informação que eu consigo jogar de uma vez para a nuvem. Então, ele faz previamente a parte de... toda a parte de... não só a coleta, mas ele faz parte do processamento e ele manda para a nuvem somente alguns resultados. Isso eu tenho uma maior agilidade, igual o Hudson falou sobre a latência, né? Então, se eu jogo tudo para a nuvem, para que a nuvem faça os cálculos e me devolva o resultado, eu tenho uma latência muito grande. Às vezes, entre um evento e outro, né, já se passou algumas situações, a gente perdeu alguma decisão. Então, ele está fazendo na ponta, né, um dos cálculos e manda para a nuvem. Outra, a própria coleta, né, a qualidade desse equipamento que está coletando esses dados com precisão, robustez e tudo mais, vai também me dar cada vez mais precisão no dado que eu estou jogando para a nuvem. Então, toda a cadeia de hardware que está envolvida na coleta, no Edge Computing, transmissão desses dados e até mesmo na nuvem, vai me dar maior precisão e maior eficácia desses algoritmos. Exatamente. O interessante do isso, só concluindo a sua ideia, né, Júlio? Que o hardware, por exemplo, você pode ter uma solução excelente, você pode ter uma aplicação interessante ali numa cidade inteligente, por exemplo, né, de uma solução que realmente vai agregar muito para a população daquela cidade, mas se você não utilizar recursos e hardwares que realmente vão fazer com que essa solução funcione de maneira eficiente, não adianta, né? Então, é um conjunto de coisas, né? Não é só o algoritmo, não é só desenvolver solução. Você precisa de um hardware próprio para aquilo, né? Assim como qualquer outra aplicação, seja ela em qualquer vertical, né? Seja ela no campo, seja ela na agricultura, no caso, na indústria, né? Então, ter um hardware realmente habilitado para a solução, né? Não só... Desculpa, Lucas, não só a questão do hardware habilitado para isso, mas ele ser confiável, ele ter essa robustez necessária, porque são operações Exato. Que demandam processos que trabalham 24/7, eu não posso colocar um hardware ali que eu não tenha confiança que ele vai falhar. Então, eu tenho que conciliar um hardware eficaz e eficiente para a solução, para essas questões de inferência, de aplicações de IA, e também a robustez necessária para a aplicação não parar e que ela rode 24/7 aí sem nenhum problema, né? Eu preciso ter essa segurança também. Então, eu preciso escolher um hardware que tenha todas essas características para que não haja nenhum tipo de falha. Sim, com certeza, com certeza. Bom, na sequência, nós vamos falar aí sobre algumas soluções, tanto nas cidades inteligentes, né, já voltados aí para a parte de inteligência artificial. Então, a gente pode citar milhares de exemplos de soluções de inteligência artificial em uma cidade inteligente, mas aqui, por exemplo, levando em consideração
a questão de monitoramento inteligente, né? O trânsito ele pode passar a ser monitorado de modo a cidade exercer um controle sobre o tráfego de veículos, identificando locais de maior congestionamento, pontos de maior ocorrência de colisões, atropelamentos, roubos, e dessa forma facilitar com que a gestão, né, ali, ou o departamento de trânsito, no caso, tenha insights para aplicarem melhorias em cima desses pontos. No caso do LPR também, né, ou a parte ali de reconhecimento de placas de veículos, onde carros roubados, com dívidas ou suspeitos, eles serão identificados e acusados ali no sistema, e bem como a sua localização. E dessa forma, a cidade ou as forças ali de segurança pública poderão ter o controle, né, desses dados, bem como a quantidade de veículos que entraram ou saíram da cidade, de quais cidades, estados, países, e dessa forma auxiliar de fato na segurança pública também. Então, uma câmera, ela identificará, né, esses dados com precisão, enviará aí para a nuvem, ou a análise pode ser realizada diretamente aí na borda, através de uma plataforma de edge computing voltada para a inteligência artificial. Inclusive, a gente tem aqui um ilustrado da Advantech, reduzindo aí os custos de infraestrutura, latência de rede, assim como a gente comentou. Então, tudo vai depender muito do investimento. Já na parte de segurança, a gente pode pensar, né, pode imaginar que hoje, através do reconhecimento facial, já é possível, já é realidade, identificar pessoas procuradas em estádios de futebol, aeroportos, estações de transporte público, nas ruas, onde um elemento que cometeu um delito e é procurado, ele será reconhecido, identificado aí com alta precisão, e as autoridades poderão ser notificadas de modo a tomarem as providências cabíveis, né? Então, já é realidade também a questão de acesso a locais, né, onde através do reconhecimento facial, condomínios, empresas podem ter esse controle de acesso com base no reconhecimento, a checagem de temperatura e uso de máscaras, né, agora na pandemia, para a liberação de acesso a alguns locais. Existe também aí a possibilidade de identificação de pessoas em atividades suspeitas através do comportamento delas. Então, é uma variedade de possibilidades, né, com o intuito de facilitar a vida em sociedade, para trazer maior conforto para a população. E aqui são apenas alguns exemplos para ilustrarmos esse conceito tanto de monitoramento inteligente, quanto também a parte de segurança. Na sequência, eu vou passar a palavra aí para o Hudson, para ele comentar um pouquinho sobre inteligência aplicada ao transporte. Buscando essa questão da qualidade que o Lucas falou, desse conforto para as pessoas, né, dentro de uma cidade, a gente pretende construir uma cidade inteligente, então a gente tem que ter um sistema de transporte público inteligente. Então, a gente, com essas questões, a gente vai buscar aí um meio de integração entre todos esses meios de transporte, desde meios sobre rodas até sobre trilhos, né, onde eu consiga consolidar todos esses dados e melhorar a fluidez desse transporte, né, visando melhorar a qualidade, diminuir o tempo que a gente perde no trânsito hoje é muito complicado. Então, para eu ter essa fluidez no transporte público, chega desde o que o Lucas falou da parte de verificação de fluxo de veículos por imagem, semáforos inteligentes, onde ele consegue verificar aí a questão de quantidade de carros na rua, abrir e fechar o sinal conforme demanda, não algo automático, e algo automático algo padrão, né, que você consiga melhorar essa performance. Então, é onde eu consigo consolidar. E para isso, né, eu acabo necessitando aí de uma infraestrutura por baixo, né, onde eu consiga fazer com que essas informações cheguem em algum centro de controle, com forma clara, e um volume de dados já mais mastigado, né? Não um volume de dados tão grande que eu ainda tenho que analisar. Então, eu preciso ter PCs, computadores nas bordas para fazer essa aquisição de dados. E no próximo slide eu vou dar um pouco mais de ênfase em sistema inteligente voltado para ônibus, né? Que seriam veículos sobre rodas, né? Então, são tecnologias que vão ser integradas dentro de um ônibus, né? Então, uma integração com uma UCP, que a gente chama, né? Que é uma unidade central de processamento, onde tudo será convergido para esse computador, né? Então, desde a parte de vigilância, a parte de controle de bilhetagem,
a parte de contagem de pessoas, né? Então, eu consigo verificar se esse ônibus está cheio ou não. Eu consigo integrar também essa questão do ponto, o ponto de ônibus, se essa pessoa está lá ou não, quantas pessoas tem lá, então eu melhoro o fluxo. Então, tudo isso eu consigo convergir essas informações para uma unidade e esses dados compilados dentro do ônibus, eles são enviados para um centro de controle e esse centro de controle, com esses dados em mãos, eles vão conseguir melhorar aí a regularidade dos ônibus, vai diminuir o tempo de espera, então eu consigo melhorar vários itens dentro de algo que a gente sabe que a gente perde muito tempo nessas questões de transporte público. Com a questão desses dados, né, a massividade desses dados, como eu vou ter acesso a essas informações, eu consigo melhorar também a informação para o usuário. Isso é muito importante dentro de uma cidade inteligente. Eu consigo informar, ter uma informação mais real, né, mais perto da realidade do que está acontecendo. Então, tudo isso eu consigo agregar, incluindo essas plataformas computacionais dentro dos ônibus, né, e capturar o maior número de informações. Esses ônibus todos essas mensagens são enviadas em tempo real via 4G ou 3G, dependendo da localidade, então são dados que vão ser enviados em tempo real para análise e para deixar esse fluxo mais eficiente, diminuindo todas essas questões. E agregando essa questão de dados, né, no próximo slide eu vou falar um pouco de como a inteligência artificial pode ajudar nesses meios de transporte, né? Então, com a inclusão de câmeras inteligentes dentro do ônibus, eu consigo verificar ali a segurança da direção do motorista, eu consigo verificar o que o motorista está fazendo, verificar a questão com uma câmera no rosto dele, eu consigo verificar a fadiga, se ele está comendo durante a direção, se ele está prestando atenção no trânsito, a questão do cansaço, da fadiga. Então, tudo isso eu consigo, por imagem, verificar e aumentar a segurança na direção. Outra questão que eu consigo incluir é uma câmera frontal para verificar como o motorista está dirigindo, né? Primeiro eu monitoro ele fisicamente, né? Como ele está ele no dia a dia, eu consigo monitorar também como ele está dirigindo. Então, eu sei se ele está respeitando as faixas, eu consigo monitorar também o distanciamento que ele está do carro da frente, a velocidade que ele está andando. Pela telemetria do outro sistema, eu consigo verificar a velocidade, se ele está pulando ponto. Então, assim, quanto mais informações eu tenho, mais qualidade eu trago para a população e mais conforto eu vou ter. Outra questão que eu consigo integrar são os pontos cegos dentro do ônibus, né? Fora do ônibus. O motorista ele tem campos de visões ali que são bloqueados pelo tamanho do ônibus, né? Então, para evitar qualquer tipo de colisão, algum acidente com moto, com ciclista, que a gente sabe que acontece muito aqui em São Paulo e provavelmente em outras cidades do Brasil, então eu consigo integrar essas câmeras na parte externa, então eu consigo fazer com que o meu motorista tenha uma visão 360 graus do ônibus, evitando acidentes e melhorando aí a segurança para dirigir. Tá? Então, assim, essas tecnologias eu consigo agregar em ônibus legados, porque alguns ônibus novos podem vir com essas tecnologias, mas a gente sabe que o processo de troca de ônibus é burocrático, ninguém vai trocar a frota do dia para a noite, então eu preciso também olhar para o ônibus que já existe rodando hoje, então eu preciso agregar tecnologia nesse ônibus, então eu preciso de um hardware confiável, um hardware que vai suprir essas necessidades de envio de dados, de análise, de todo esse sistema, e um sistema confiável com a robustez necessária. Tá? Então, é um exemplo que a gente tem aí bem claro essa questão, tanto de inteligência artificial quanto de cidade inteligente, que é dar essa maior regularidade, reduzir o tempo de espera. Então, toda essa tecnologia é o que a gente bota desde o primeiro slide falando de cidade inteligente, é o conforto e a qualidade de vida das pessoas que vivem na cidade, que a gente sabe que tempo é importante, então a gente precisa tentar melhorar essa questão de fluidez, e acho que dentro de um transporte inteligente a gente consegue fazer isso com tudo integrado, com tudo conectado, a gente consegue conseguir uma redução aí bem significativa. O Hudson colocou algumas condições que a gente falou lá atrás, de alguns impactos para a sociedade, né? Então, quando a gente faz esse sistema, um sistema de monitoramento desse de frota, seja de ônibus, de caminhão, por exemplo, uma que eu estou fazendo com que o profissional que esteja trabalhando ele seja mais qualificado, né? Então a gente
potencializa também as pessoas que trabalham em cada setor. Eu faço, além de trazer a qualidade para a população, eu trago qualidade para as empresas que utilizam o caminhão, o ônibus, como um bem, como uma ferramenta de trabalho. Então, esse monitoramento serve para dar qualidade no transporte, seja de pessoas ou de carga, mas eu também asseguro que os fabricantes eles estão protegendo o patrimônio deles, né? Então, eu tenho ali, eu posso fazer a parte de manutenção preditiva, tanto de ônibus como dos caminhões, junto com a telemetria que o Hudson comentou, eu consigo saber a condição de cada componente, que a própria central dos veículos já fornecem através da comunicação CAN-BUS. Então, se eu sei que está numa hora de manutenção, eu consigo fazer com que as garagens, seja de caminhão, de ônibus, enfim, dos veículos em geral, elas consigam fazer a programação disso. Então, para não pegar de surpresa numa quebra inesperada por uma falta de manutenção, eu não tenho um veículo parado, assim eu tenho diminuição de faturamento, né, ou alguns os prejuízos que isso tudo ocorre. Então, também eu tenho qualidade, não só para a população, mas também para os empresários. Sim, isso tudo acarreta na, você falou, o lado do empresário, do dono da frota, né? Vai melhorar a gestão de operação, vai diminuir custo, ele vai melhorar a performance ele vai otimizar as rotas, então isso tudo realmente é algo bem importante também, que a gente tem a questão da qualidade do serviço, que a gente precisa sempre deixar claro que tem que ter essa melhora na qualidade, mas também tem que olhar o lado do empresário, que ele precisa melhorar, ele tem que ter uma contrapartida que será uma redução de custo, uma otimização do processo. Seria a questão do serviço, a melhora do serviço, que para ele é medido pelas prefeituras, pelo serviço prestado, então isso tudo é bem importante mesmo. E tudo isso levando em consideração, assim como você comentou também, né, Hudson, pensar numa aplicação desse tipo, você utilizar aí um hardware convencional, a chance de você ter um problema de parada, né, de equipamento, parada de veículo, no caso, é muito grande. Então, se eu utilizar um equipamento robusto, de hardware próprio para rodar 24/7 em ambientes extremos aí, com certeza vai agregar muito mais valor na solução final, né? Com certeza. Bom, eu vou falar um pouco agora de um outro setor dentro da cidade inteligente, que a gente está se deparando bastante nesse tempo de pandemia, que é a parte de hospital inteligente, né? O que a gente consegue fazer ou agregar junto com as demais soluções dentro de um hospital e o que ele traz para a população e para o Estado como um todo, né? Essa inteligência. Então, aqui a gente tem um demonstrativo que integrando com o que o Hudson comentou, a parte de transporte, por exemplo, né? Então, eu já posso começar fazendo essa automação, dando essa inteligência para as vias aos arredores de hospitais e clínicas, onde eu posso criar uma onda verde, por exemplo, em caso de necessidade de ambulâncias chegarem mais rápido ou saírem mais rápido, né? Então eu consigo mandar os sinais do que está acontecendo para as vias públicas vão interconectando as demais vias e dando passagem para esses veículos que têm prioridade nesses acessos. Né? Um outro ponto importante, ao chegar ao hospital, né? Então a gente vai ver um pouquinho mais para frente como que eu faço dentro de cada departamento. Mas aqui o que é importante ficar o hospital, né, ou os arredores dos hospitais, eles estão integrados diretamente às vias públicas. Então, o hospital inteligente ele também faz parte do serviço final de uma das pontas do transporte e que precisa ser interligado. Como a gente falou lá no começo, das cidades se conversarem, aqui a gente começa a olhar como soluções se conversam para que os demais departamentos, né, funcionem de forma inteligente. Então, esses algoritmos estariam interligados para que tudo isso ocorra de forma
adequada, né? Mais para frente, no próximo slide eu vou mostrar para vocês uma imagem que dá uma noção do que, né, que a tecnologia está olhando para o hospital. A gente vê muitos avanços na medicina em relação a tipos de diagnóstico, novos tratamentos, o avanço em estudos, né, em análises clínicas e tudo mais. Mas e para a operação dos hospitais? Né? Para as pessoas que estão trabalhando, o que pode se tornar inteligente? Uma coisa é você fazer com que a medicina esteja avançada, né? Isso é uma coisa que é onde a gente não entra diretamente, mas a gente pode apoiar esses avanços, né? Então, para que eu tenha uma melhor análise de um exame de diagnóstico, eu tenho uma determinada necessidade. Para que eu tenha uma melhor análise de exames laboratoriais, eu tenho outras necessidades, né? E como que isso tudo se conversa para que dê essa inteligência artificial rodando dentro do hospital, né? Na sequência tem alguns pontos para a gente pensar. Mais uma vez aqui a gente fala de conectividade, né? Porque cada hospital é uma realidade hoje, existe o legado. Quando a gente fala de montar um projeto IoT, seja ele qual for, do zero, é muito simples eu saber que tipo de sensoriamento eu vou ter em cada local, né? Em cada ambiente, o que eu vou passar de cabeamento, o que vai ser feito via LPWAN e tudo mais. Mas e o legado, que hoje é muito grande, né? Olhando para o Brasil, por exemplo, a gente tem uma infinidade de soluções, né, nos mais diversos pontos do Brasil, cada um com uma conectividade diferente, seja ela na prancheta, que vai passar para o próximo enfermeiro na prancheta, que pode se perder e tudo mais. A compatibilidade, né, muitas vezes cada ambiente dentro do hospital tem uma solução que elas não se conversam, né? Aí vem a padronização. Com isso a gente tem o treinamento operacional, as pessoas que estão utilizando tudo isso, cada vez que eu tenho uma troca de turno, uma troca de pessoal, quanto eu gasto, né, em tempo de treinamento para deixar essa pessoa apta a operar, né? E segurança. Essa segurança não é somente falando de segurança funcional, tá? É uma segurança dos dados, é uma segurança que o paciente vai ser atendido da maneira correta, nada se passou, né? Então não deixou de anotar nada. Então essa segurança vai muito além de só a pessoa que está fazendo a observação de pessoas estranhas entrando ou saindo do local, né? E a vantagem de tudo isso é a qualidade no atendimento, né? A qualificação dos colaboradores. Então a gente proporciona para que as pessoas tenham também melhores qualificações no trabalho. Isso tudo para reduzir o tempo de operação. A gente vai otimizar esse tempo de cada tipo de operação, né? Na sequência, a gente vai conseguir olhar cada ambiente, né, e onde a gente consegue uma boa atuação dentro de um hospital. Aqui a gente tem um mapa meio que genérico de um hospital. Então, a gente pode começar com um controle de acesso, né? Então, o indivíduo chega, por exemplo, passando mal ou com alguma dificuldade de saúde, ele já pode ser escaneado, por exemplo, para saber temperatura, ele já consegue identificar se está usando máscara ou não, por conta desse tempo de pandemia, né? Ali eu faço a identificação desse indivíduo, se ele está utilizando de forma particular ou por convênio ou pública. Então ali eu faço o primeiro acolhimento dessa pessoa e eu já consigo coletar alguns dados. A partir daí, né, a partir dessa coleta de dados, vai desencadear os demais departamentos dentro de um hospital. Ele vai ser direcionado, por exemplo, para o setor de triagem para exame. Exame clínico, ou seja, exame de sangue, exame de urina, ou exame de imagem, seja uma tomografia, um raio-x, né? Tudo isso vai estar atrelado ao primeiro dado que foi coletado lá dele, que é o nome, por exemplo, a identificação, nome no CPF, coisa do tipo. Tudo isso, dentro dessa ficha dele, são os dados que estão sendo coletados, né, e previamente guardados dentro do hospital para que futuramente seja utilizado para um estudo.
mas a partir do momento que foi diagnosticado o problema. Esse indivíduo ele vai ser só medicado ou ele precisa ser internado, ele precisa passar por um processo cirúrgico. Então, supondo que ele vai ficar internado. Dentro do ambiente de internação, né, então, se a gente olhar, né, nessa imagem atrás dessa área verde, é o sistema de internação, ali ele está sendo monitorado. Eu tenho o monitoramento dos sinais vitais, eu tenho inserção de oxigênio, seja qual procedimento tenha que ser feito. Tudo isso dentro do mesmo sistema e os trabalhadores, vamos chamar assim, né, as pessoas que estão ali dentro do hospital, enfermagem, médicos, já estão sabendo do diagnóstico dele, porque está tudo dentro do mesmo sistema unificado, né? Quando a gente olha para essa mesma imagem, na parte de cima, né, no canto superior, a gente vê uma sala de controle. Ali eu consigo fazer o gerenciamento tanto de video surveillance, tanto da segurança do hospital, as pessoas que adentram e tudo mais, como também ali eu tenho a quantidade de dados que estão sendo gerados dentro desse hospital. Cada indivíduo que está passando, cada tipo de procedimento, cada tipo de exame e diagnóstico. Ali se consegue um mapa do que está acontecendo, né, dentro do hospital naquele dia. Supondo que essa pessoa foi para um centro cirúrgico, né? No centro cirúrgico a gente tem ao lado direito, né, superior direito, onde eu tenho uma parte de exame de diagnóstico por imagem e centro cirúrgico. Dentro desses centros cirúrgicos, todas as informações desse indivíduo acompanha através do sistema. Eu não estou mais com prancheta, né? Eu estou acompanhando através de um sistema. Esse indivíduo ele pode ter uma pulseira com uma tag de RFID, por exemplo, e cada profissional que chega, seja um médico, seja uma enfermeira, com um tablet que faz essa leitura, então já tem todo o prognóstico. Olha, esse indivíduo precisa de tal procedimento, ele está realizando tal imagem, o exame de imagem vai chegar para ele tanto na tela do PC do médico como no tablet, e ele consegue identificar melhor o procedimento a ser tomado. Dentro do centro cirúrgico, a gente tem monitores de alta definição e compatíveis para centro cirúrgico, né? Não é só ser certificado para a área cirúrgica do ambiente de construção, mas sim também a qualidade dessa imagem no quesito de, por exemplo, tons de cinza, né? Não é só colocar um vídeo, uma imagem de 4K ou 8K lá que vai te dar a garantia de uma boa qualidade no exame de diagnóstico, né? Existem algumas restrições e certificações dentro do ambiente hospitalar para que os displays de imagem, onde vão mostrar os exames diagnósticos, as imagens dos exames, tenham uma tecnologia chamada de MEL, onde ele dá melhor escala de cinza, né? Que aí eu consigo ter uma melhor definição das imagens que estão sendo geradas por esse exame, tá? Lembrando que essas imagens também são utilizadas pela inteligência artificial para fazer comparativo de evolução ou retrocesso, né, do problema que foi detectado. Com isso eu consigo saber a evolução do tratamento, qual o tipo de medicamento que o médico vai ministrar de acordo com a evolução desse diagnóstico. Então tudo isso é guardado no banco de dados e é feito um comparativo, né, da evolução de tudo isso, assim como os exames de análises clínicas. Então, quando o indivíduo chega para fazer um exame na parte de hemácias, de leucócitos, a parte de triglicerídeos e a parte de colesterol, então fica armazenado. Ele consegue fazer também uma análise, né, de tudo, né, do tempo desse paciente, para saber se ele evoluiu, se não evoluiu. Com isso, os médicos conseguem ter a qualidade também ao ministrar o tratamento, né? Isso também está ligado à parte de transporte desse indivíduo pelas ambulâncias, né? Se ele chega ou sai de ambulância, por exemplo, é possível rastrear a ambulância, né, pelo que está acontecendo,
E esse indivíduo vai ter o histórico dentro dessa ambulância. Então, é possível saber se ele está com alguma doença infecto-contagiosa, consigo rastrear por onde ele passou para saber se as pessoas que tiveram contato com ele também possam estar infectadas. Então, são várias atuações, são várias inteligências que estão rodando dentro desse sistema que vão mostrando o cenário de cada indivíduo dentro do hospital. Né? No próximo slide, a gente tem um pouquinho mais de visualização, por exemplo, da área, a gente olhando do lado esquerdo, começa com o gerenciamento de medicamento. Quando esse indivíduo foi cadastrado, né, ele precisou de medicação. Então, essa farmácia que está dentro do hospital, ela já tem essas informações da necessidade daquele medicamento específico para aquele indivíduo. Né? Então, eles conseguem saber toda a parte de estoque, a parte logística desses produtos. Logo na sequência, a gente tem os dados de um dashboard da enfermaria. Né? Então, é possível saber no centro de enfermagem tudo o que está acontecendo em cada quarto. Então, as pessoas, se estão ocupados os leitos ou não, cada tipo de enfermidade tem em cada leito, né? O tipo de paciente e tudo mais, e consegue-se saber em tempo real qual o status de cada paciente. Assim, na troca de turno de cada enfermeira, por exemplo, a gente não tem que ficar falando um por um, né, como é feito na grande maioria hoje dos hospitais. Olha, no quarto 1, no leito 1, paciente tal está com tal problema, foi ministrado tal medicação e tudo mais. Hoje não. Hoje a gente já consegue fazer isso de forma automatizada, tudo online. E assim, na troca de turno, por exemplo, a gente não precisa passar, já está tudo lá, está tudo pronto. E quando um médico chega para saber o status daquele paciente, ele já tem todo o relatório pronto, ele não fica pedindo para ninguém. Ele vai lá, olha o paciente, já foi ministrada tal coisa, os exames estão de acordo, ou eu preciso realizar novos exames, e assim vai. Né? Nesse centro de controle de enfermagem, então a gente controla toda a enfermagem do hospital, seja ela por andar ou total. Tá? Do lado direito, a gente tem o leito propriamente dito. Então, eu tenho os terminais com informações beira-leito. Essas informações, seja ela de entretenimento para o paciente ou de informações sobre a medicação e o procedimento do paciente. Os monitores de sinais vitais. Né? Então, ali eu tenho pressão arterial, eu tenho pulsação, oxímetro, tudo para mostrar a condição física daquele paciente, e todos esses dados estão sendo armazenados para que, né, de acordo com cada tipo de problema, seja a inteligência artificial consiga fazer a análise e o treino para indicar, ela não vai dar a solução, mas ela vai indicar possíveis soluções. Tá? Na sequência, a gente tem um pouquinho da visibilidade interna dos hospitais no centro de cirúrgico. Tá? No próximo slide a gente vai ver que os centros cirúrgicos, eles têm autonomias para a parte do exame diagnóstico que veio lá da entrada do paciente, né? E a cirurgia em si. Eu estou fazendo a visualização da cirurgia, eu estou visualizando o que está acontecendo internamente, tanto nos monitores cardíacos do paciente, como se eu estiver fazendo um cateterismo, por exemplo, as imagens conseguem mostrar com exatidão, né, qual o procedimento, onde está cada instrumento cirúrgico. No próximo slide, a gente tem os sistemas mobile, né? Então, como eu falei anteriormente, do lado esquerdo eu tenho tudo o que está acontecendo com os exames, no centro cirúrgico, o que está acontecendo exatamente no procedimento, e do lado direito, né, eu tenho a interface, né, do que está acontecendo. Foi feito o exame diagnóstico, passei para o centro cirúrgico, se depois da cirurgia eu preciso de um novo exame, já está pronto para ser feito. Os displays de alta resolução e capacidade para que essas imagens sejam demonstradas de maneira correta. Isso está tudo integrado e onde eu posso depois fazer um acompanhamento desse paciente através de telemedicina, por exemplo.
né? Essa telemedicina pode ser feita no pós-operatório, para saber se foi, né, se a recuperação está evoluindo de maneira ok e tudo mais. Também pode ser feita a telemedicina com uma pré-agendamento de consulta. Então eu tenho algum problema, preciso relatar algum problema, eu já faço essa pré-análise, os sistemas vão já me direcionar o que eu preciso fazer, e daí em diante eu posso ir para o hospital e realizar meus procedimentos, né? Dentro dos sistemas de hospitais, isso é um pouquinho de cada ambiente que a gente pode demonstrar. Claro que isso vai além, né, de só dessas soluções. Eu posso ter soluções de hospitalidade, como indicação de locais, eu posso ter contagem de pessoas para saber quantas pessoas passaram daquele andar, e saber se também dentro da segurança e tudo mais, como eu falei lá no começo. Então, todos esses sistemas são interligados e cada inteligência trabalha de forma separada, mas o resultado de que cada uma resulta, né, ele vai me mostrar possibilidades ou ações que eu posso fazer para o próximo procedimento ou para o próximo paciente, e assim vai. E só como conclusão também, né, pessoal, se a gente for levar em consideração aí que, assim como a gente disse lá no início, as cidades inteligentes, elas já são realidade, tanto no Brasil como aí pelo mundo, bem como soluções de inteligência artificial também já são realidade. Então, as empresas, os países que têm investido em tecnologia nesse sentido, têm coletado seus dados de maneira assertiva, já estão na frente, né, nessa corrida aí, e isso mostra a importância da gente começar a já ver, né, essa necessidade de investimento tanto na parte profissional, quanto na parte de estrutura, quanto na parte de hardware, para aí sim a gente conseguir alcançar os nossos objetivos lá na frente. E assim como, vou até fazer uma analogia na parte de hospitais, igual o Júlio estava comentando, né? Eu já ouvi assim, pessoas falarem, nossa, mas a inteligência artificial vai substituir os profissionais da saúde um dia, talvez na parte de diagnóstico, por exemplo. Mas se a gente for pensar bem, na verdade, esses profissionais eles podem ser substituídos por outros profissionais que utilizem da inteligência artificial, mas não que a solução, a inteligência, ela vá substituir a pessoa em si, né? Então, é importante a gente já tentar para conhecimento também, aprender e desenvolver conhecimento em cima dessas novas tecnologias. Era isso que a gente queria falar. Aqui foi mais um overview também sobre algumas soluções. Para mais informações aí de tecnologia e novidades, vocês podem nos seguir nas redes sociais, no LinkedIn, no Twitter, Facebook, no nosso canal no YouTube. E nós estamos disponíveis aí também para dúvidas. No próximo slide a gente vai deixar aí os nossos contatos de e-mail e também telefone. E nós estamos aí disponíveis para qualquer dúvida, seja ela de produto, seja de tecnologia. A gente está aí para tirar dúvidas mesmo, tá bom, pessoal? Então, novamente, obrigado pela participação e é isso. Obrigado aí pela participação de todos, pelo tempo de vocês. A gente da Advantech, a gente está disponível aí para ajudar vocês aí a desenvolver as soluções. A gente está aqui à disposição de vocês. Se vocês precisarem da Advantech, conforme o Lucas falou, a gente tem nossos canais de mídias ali e nossos contatos. Então a gente já fica à disposição. Obrigado aí de novo pela atenção de todos. Gostaria de agradecer também mais uma vez ao Tudo Sobre IoT pela oportunidade, né, de compartilharmos um pouco de conhecimento, e agradecer o tempo de todos vocês, né, que pararam um pouquinho para ouvir o que a gente tinha para passar. E qualquer dúvida ou qualquer sugestão, melhoria e tudo mais, nossos contatos estão abertos para que a gente receba vocês com toda a atenção. Obrigado a todos.